Unissex, a criação do homem sem identidade, Enrica Peruccetti e Gianluca Marletta. Este não é um audiobook, mas uma análise em que faço comparações, ilações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos da atualidade. Não reproduz as opiniões dos autores e nem dispensa a leitura do livro no seu todo. É uma tradução minha do original em italiano e pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da mensagem dos autores. Enrica Peruccetti é jornalista, editora e escritora de diversos livros. Seus temas e abordagens tocam assuntos de contracultura, guerra cultural, engenharia social, psicologia das massas, manipulação e controle social. Já Gianluca Marletta é formado em História e em Ciências da Religião. É professor, escritor, conferencista, além de escrever para diversos jornais e colunas de revistas especializadas online. Seus temas de interesse são antropologia, cultura e história. A razão de ser deste livro está em que uma mudança estrutural se faz hoje no mundo, nos aspectos social, cognitivo e antropológico mesmo. E tal é a profundidade dessas transformações que nada restará, se Deus não intervir, daquilo que foi um dia a civilização ocidental. São mudanças na estrutura biológica e moral dos seres humanos, gerando literalmente novas criaturas, com novos gostos, personalidade e visão de mundo e comportamento radicalmente diferente do que foram seus pais e avós. E a essa nova geração, os autores chamam de unissex. E o processo que a concebe é debatido sob o nome de guerra cultural. Como se deve imaginar, a extensão disso passa por transhumanismo, ideologia de gênero, wokeismo, marxismo cultural e todo o extremo das pautas ambientalistas. E dessa concepção tem-se que a espécie humana evoluiu para um modelo único, um tipo ou padrão antropomórfico de híbrido, onde suas preferências morais, espirituais e sexuais não sejam identificados. Tudo nele seja coletivo, universal e controlado por terceiros. E na premissa dos autores, esse fenômeno recebe apoio e acobertamento da mídia e faz parte de um projeto ideológico globalista, com pretensões de aniquilar a identidade social, religiosa e também cultural da civilização, no interesse de fundar uma nova ordem mundial. E na execução disso, cooptam as massas para atuarem como militantes das chamadas causas minoritárias e LGBTistas, principalmente, pois, para a implantação de tal agenda, é fundamental a destruição da família natural, baseada na união física, emocional e sexual de um homem e uma mulher em idade fértil e plenos em suas faculdades mentais. E para tomar posse do controle das massas no nível de dominação que querem essas elites, acharam por bem polarizar ao máximo a relação homem-mulher e torná-los inimigos. A etapa seguinte foi fomentar uma via alternativa, chamada terceiro sexo, e depois então promover a substituição do homem e da mulher normais por um modelo artificial, criado por processos ideológicos e manipulação psicológica. E contando nos anos mais recentes, com a indústria biotecnológica que vem produzindo na indústria alimentícia produtos que afetam desde a produção de hormônios afetados quanto inibindo outros, causando emasculação nos homens e masculinização nas mulheres desde a puberdade. E no escopo desse debate, Enrica e Gianluca apontam para as OGMs, que são organismos geneticamente modificados, como uma das primícias de todo esse esquema de alterações internas no corpo e na mente, para provocar as mudanças que desejam sobre homens e mulheres. E nesse ponto, os autores citam a Monsanto para exemplificar as diversas modificações sendo feitas desde as sementes híbridas que são disponibilizadas para plantio e cultivo na agricultura. E, portanto, dada a vastidão do assunto, eu recomendo as obras O Mundo Segundo a Monsanto, de Marie-Monique Robin, e O Futuro Roubado, de Theo Coburn e outros. E a coisa toda vai tomando uma proporção incomparável e gerando um ciclo de manipulação sem precedentes. A agricultura baseada em OGM impede o agricultor de produzir ele próprio as sementes, e ele então é obrigado a adquirir essas sementes das corporações globalistas que a produz, como a Monsanto.
E como resultado, essas sementes híbridas são mais fracas e dependem de pesticidas para sobreviver ao ciclo produtivo. Esses pesticidas, por sua vez, também são fornecidos por empresas globalistas que fazem parte do consórcio da qual a Monsanto atua. E já na parte política, as ONGs pressionam governos para aprovar o uso dessas sementes modificadas, sob a alegação de que ajudam no combate às mudanças climáticas e etc. Com o consumo forçado de alimentos geneticamente modificados, as pessoas são infectadas e o patrimônio genético da humanidade é alterado para padrões como os que se vê atualmente. Homens destituídos de características como decisão, força mental, raciocínio, concentração, autocontrole, e as mulheres, na mesma decadência, sem inteligência, com a libido incontrolável, sem foco, rebeldes e muito mais. Os autores acusam então esse programa de revolução cultural da família e citam exemplos da pecuária, onde animais são submetidos já desde a gestação a uma dieta alimentar à base de OGMs e só conseguem ser mantidos vivos depois que nascem à custa de antibióticos e medicamentos suplementares. O mesmo que ocorre com os seres humanos, aonde cada vez mais as pessoas tornam-se menos saudáveis e mais dependentes de remédios e dos médicos, por mais que a tecnologia alimentar pareça aumentar e as safras e produção de carne e de alimentos no geral bata recordes, quanto mais delas consumimos, mais doentes ficam as pessoas. Pois hospitais e farmácias vivem lotados e novas enfermidades e doenças antes erradicadas voltam com mais força e resistentes aos seus antigos tratamentos. Peruccetti e Marletta advogam que o envenenamento químico dos alimentos e animais está a criar condições para a transição da biodiversidade das raças. E o foco não é mudar apenas os animais e as plantas, mas os próprios seres humanos. Desenvolver híbridos artificiais mudados geneticamente desde a infância, com características que esses indivíduos alterados terão mais passividade, aceitação, submissão, dependência emocional, falta de ambição e de foco, perda ou incapacidade de criar vínculos com os da sua família. E nesse aspecto, inclusive, foi observado pelos autores que, em vários rebanhos, animais com defeitos genéticos na capacidade de reconhecer vínculos com os da sua própria espécie devoravam os membros da sua própria família, ou bando, ou matilha. E o processo com sementes genéticas que eliminam a biodiversidade, nos contam eles, os autores, quando aplicados em animais e humanos, tem como resultado final a formação de indivíduos muito semelhantes entre si, artificialmente produzidos em linhas de montagem. E demonstração disso, de que a sociedade vem sendo doutrinada a acatar culturalmente novos estereótipos, assim como seu organismo é também alterado de dentro para fora, veio da escola secundária Mamiani, em Roma, que aboliu as expressões pai e mãe para impor as palavras primeiro e segundo genitor, o que mostra a prevalência da ideologia sobre a autoridade natural ou ordem natural das coisas. A biologia é submetida ao gosto político e cultural de uma elite internacional que financia ativistas da causa woke e de justiça social para perverter os valores, desde as mínimas coisas até que não reste pedra sobre pedra, daquilo que chamam de velha ordem ou de patriarcado ou ainda de ocidente cristão. E assim, juntando esforços para destruir o bom, o belo e o justo, a medicina, a ciência e a sociologia se juntam à política e formulam leis, teses e narrativas até impor a todos esses padrões do absurdo para normalizar o grotesco. E um simples fato, como o de que a família é o fundamento da sociedade e está naturalmente fundada no casamento, isso pode acarretar diversas acusações de homofobia, patriarcado machista, opressor, etc. É um passo rumo à homologação, diz também os autores, de uma irreversível determinação de que é crime pensar diferente dessa ideologia que impõe o LGBTismo como gênero superior. Na Alemanha, contam ainda os autores, foi abolida a obrigação de definir o sexo da criança ao registrá-la. Se menino ou menina, masculino ou feminino. Já na Suécia, a política progressista estabelece a colocação de nomes neutros nos nascituros, para que não haja problema se eles quiserem mudar de sexo ao crescerem.
Na Europa se debate a proibição das marcas de roupas de fabricarem roupas específicas para homens e mulheres. Eles terão de ser neutras. E pelo mundo afora segue iniciativas e tratativas políticas e sociais para estabelecer a agenda de gênero e normalizar tudo que o LGBTismo pressiona os governos para ser aprovado. Em 2012, contam então os autores, o Conselho da Europa fez aprovar na Itália a Estratégia Nacional de Combate à Discriminação baseada na orientação sexual e na identidade de gênero. Uma força-tarefa editada pelo Ministério da Igualdade de Oportunidades, que dentre as principais ações estava a viabilização de cirurgias de mudança de sexo que determina inclusive que fila de espera pelo procedimento, isso é discriminação. Por isso todos os que procurem esse serviço devem ser imediatamente atendidos e às custas do governo. É estranhamente desproporcional o tratamento privilegiado que é dado às questões relativas a essa agenda. Coisa que não se vê quando se trata de outros procedimentos médicos que colocam a vida das pessoas em risco, como o tratamento do câncer, a desnutrição, cirurgias cardíacas, transplantes. E fica pior. A cada ano, os grandes oligarcas das finanças e do petróleo, assim como da indústria tecnológica, reúnem esforços financeiros para financiar essa causa ao redor do mundo. Goldman Sachs, JP Morgan e outros dedicam milhões de dólares para ONGs e projetos LGBTistas. Só a Open Society, de George Soros, doou $150 mil num único ano a instituições que promovem a ideologia de gênero. A Fundação MacArthur investiu $600 mil no mesmo ano. A Ford Foundation doou $1,2 milhões. A Fundação Rockefeller, American Airlines, Apple, AT&T, Chevron, Credit Suisse, Intel, IBM, Johnson & Johnson, Toyota, Motorola. Cada uma dessas empresas é ávida patrocinadora do movimento LGBTista e das pesquisas para mudança de sexo na juventude. E aqui, os autores então questionam quais as verdadeiras razões para essa mobilização dos principais líderes políticos e instituições ocidentais a fim de avançar a agenda de gênero. O que os poderes políticos ganham apoiando a ideologia de gênero? De repente, a agenda de gênero se tornou prioridade de todos os governos e instituições tecnológicas e financeiras do mundo ocidental. Em nome dos direitos das minorias, toda a maioria de cidadãos são reprimidos e caçados nos seus direitos básicos de expressão e outros. E então, descarado, fingido e falso, tudo o que aprovam ou apregou nesse sentido, que foge totalmente à lógica. Por exemplo, a lei da homofobia na Itália fala em punir o ódio e coloca a discriminação por gênero e impede igualdade ao racismo e ao antissemitismo. Todavia, as leis objetivas visam punir as ações humanas que prejudicam terceiros, enquanto que a nova lei de gênero busca punir os sentimentos das pessoas. Se alguém for acusado de sentir ódio por algum membro da comunidade LGBT, essa pessoa deverá ser punida. Se alguém faz parte de alguma minoria protegida, está acima das demais pessoas do país, pois é permitido odiar os homens, odiar os idosos, odiar os professores ou até mesmo odiar os políticos. Mas não se pode de jeito nenhum odiar essa classe especial que diz-se do sexo oposto ao seu sexo biológico. Pela primeira vez na história está sendo legalizada a existência de uma casta super privilegiada. E os direitos humanos fundamentais estão sendo suplantados pelos direitos de alguns seres humanos especiais, que são aqueles que rejeitam seu sexo biológico natural. Gianluca e Enrica dão então ênfase ao fato de que se trata de uma guerra mental para padronizar as consciências humanas. Toda a identidade natural das pessoas é um obstáculo para a criação desse novo mundo que as elites tecnocratas querem construir. O novo humano que estão a desenvolver deverá ser ambíguo, confuso e amorfo, e dotado de uma carga ideológica revolucionária e progressista, sem a velha ordem do sistema de mundo conhecido como cristão conservador natural. E nessa versão caricata do ser humano, qualquer coisa serve, menos a dicotomia homem-mulher. E isso fica evidente a cada dia. O governo Biden, para um exemplo meu a respeito, decretou nos Estados Unidos, no último domingo do mês de março de 2024,
que o dia de Páscoa, culminando no domingo subsequente à Semana Santa, onde os cristãos celebramos a ressurreição de Cristo, o dia da visibilidade transgênera, uma ofensa aos valores cristãos, mas, sobretudo, o uso da política como instrumento ideológico para impor a agenda woke. E na sequência, os autores então elaboram um capítulo inteiro explicando o ponto de intersecção entre a ideologia de gênero e a homoafetividade, para usar uma palavra mais branda, em que ponto uma e outra coisa se fundiram e se tornaram a bandeira hasteada de uma guerra contra o Ocidente cristão. No entanto, é difícil tratar aqui os pontos que eles abordam, ou mesmo usar os termos que os autores mencionam, porque isso causaria censura e perseguição na internet e plataformas digitais. O que dá para dizer é que a primeira iniciativa do movimento ativista do arco-íris foi militar para se retirar do manual de diagnóstico de doenças psiquiátricas a ilação entre essa prática e quaisquer distúrbio médico-psíquico. Com isso, abriu-se a porta para a aceitação e introdução dessa anormalidade como fato comum entre as famílias e pessoas em geral. Daí a sociedade é que passou a ser acusada de doente e preconceituosa, e que o LGBTismo não é nada senão a plena e perfeita manifestação da liberdade na sua mais pura forma. E dos anos 1970 em diante, então, ativistas gays em toda parte permearam a atividade médica da psiquiatria e psicologia de ataques e boicotes até expurgarem dos consultórios e estudos qualquer menção à atividade homoafetiva que não fosse para aprová-la e para recomendá-la. A batalha se tornou uma guerra política. E quem conta detalhes dela são os autores Marshall Kirk e Hunter Madsen na obra de 1990, Depois do Baile, Como a América Vencerá Seu Medo e Ódio aos Gays nos anos 90. Esses autores, nos idos de 1990, expuseram táticas para o que declararam ser uma guerra travada contra a cultura ocidental vigente à época, e para impor a cultura LGBTista. A estratégia consistiu em produzir massiva propaganda em todos os meios e veículos de comunicação disponíveis para popularizar e endeusar a figura homo em detrimento da hétero. Ou seja, exaltar qualidades e características do grupo que defendiam e vilipendiavam e demonizavam o grupo que consideravam opositor. E o trabalho a que se prestaram não era só divulgar a causa homoafetiva, mas moldar a consciência das pessoas para que cada vez mais indivíduos aderissem também a esse modo de vida. Eles disseram no seu livro que o trabalho deles só terminaria quando pudessem dizer que o mundo todo é gay. Nota-se que o verdadeiro objetivo, escreve então Gianluca e Enrica, não era obter direitos civis para os grupos LGBT ou minorias quaisquer, e sim derruir a comunidade heterossexual e convertê-la à ideologia de gênero. E no processo disso desenvolveu-se 3 estratégias. Dessensibilizar, que é a fase em que a sociedade é inundada com mensagens e modelos de gênero de tal modo que o tema esteja em tudo, em toda parte e lugar, desde um comercial de margarina até nos debates políticos sobre cota para transgênero, etc. Essa estratégia seria saturar todos os ambientes com imagens ou com o assunto LGBT, de modo que a mentalidade pública acostumasse a haver militância sobre isso em toda parte. Isso fez com que o que antes era tabu fosse então considerado habitual e o número de adeptos parecesse muito maior do que é de fato. A segunda estratégia é bloquear, que consiste em censurar e perseguir qualquer tipo de oposição. Não importa se for um comediante fazendo piada ou alguém que deixe escapar uma palavra mal colocada. A pessoa deve ser ridicularizada e ter os bens bloqueados, a reputação destruída e inundada de processos para que caia em falência. A meta é destruir os opositores com força desproporcional, justamente para causar medo e adesão. Quem tiver opinião contrária terá medo de se manifestar, e quem for neutro ou até a favor irá assumir isso em público, também com receio ou medo de ser perseguido e acusado de opositor. A comunidade militante chegou a dizer que não importa se suas mensagens são mentiras. Eles as utilizam para um efeito eticamente bom,
para se opor a estereótipos negativos contra eles. Então, está valendo. Logo, estão no direito de se defender da forma como puderem, é o que alegam. A terceira estratégia é a conversão. Nesse estágio, a população já deverá ter aceitado a mensagem dos ativistas e só precisará ser devidamente conduzida para que também se tornem militantes a lutar apaixonadamente pela causa. Essa manipulação é dirigida especialmente para o público jovem, mais vulnerável psicologicamente. E juntando toda essa metodologia, se vê que é uma guerra cultural pela gaysização do mundo, como diz os autores. E naturalmente utiliza campanhas de propaganda, divulgação de slogans e marketing, mas principalmente perseguição e repressão aos que discordam. Acusações de nazista, fascista, opressor são táticas de persuasão psicológica para mobilizar o poder público contra aqueles que não querem aderir ao movimento e se recusam a gaysificar sua mente ou a de seus filhos. A ideologia de gênero, afirmam os autores, é totalitária e intolerante. Nunca aceita oposição e nem que haja pessoas com uma opinião diferente. Qualquer dissidente é tratado como um perigoso criminoso que precisa ser calado e punido. Na prática, transformaram a opinião contrária ou divergente a deles numa patologia contagiosa, que deve ser proibida de se manifestar. Ou seja, não é a favor da ideologia de gênero, então é um monstro terrível. Uma pessoa doente que deve ser afastada do convívio da sociedade. Mas na parte sutil desse jogo de poder e manipulação, está o uso de atletas e de artistas ou influencers das redes sociais para validar a opção LGBT como fantástica, nobre, digna de orgulho e por aí. Esses fantoches pagos servem como isca para capturar os jovens e adolescentes e juntá-los às massas de idiotas úteis para fazer volume à propaganda globalista de gênero. Segundo os autores, esses artistas não divulgam essa perversão cultural e social apenas com suas músicas, palestras ou postagens militantes nas redes sociais. Eles, sobretudo, manifestam comportamentos e modos de vestir que simbolizam a adesão a essa agenda. Basta olhar para a maioria dos artistas de TV famosos e jovens e se terá dificuldade em distinguir a que gênero eles pertencem, com o que se identificam sexualmente. Isso é proposital. Querem fomentar a androginia, a assexualização ou a transvariedade de gênero, a fluidez biológica, seus comportamentos e roupas ambíguas têm a finalidade de causar ambiguidades, também na mentalidade desses jovens que os seguem e os imitam. O que também é destacado na cultura do mangá japonesa. Normalmente seus heróis são esteticamente desconstruídos. Os meninos e meninas não são distinguíveis à primeira vista, deixando um apelo de duplo sentido sobre o público, instigando neles comportamentos similares e andrógenos. E então os autores vão dizer que o mundo das estrelas da música e do cinema está intimamente ligado ao da moda, e ali se encontra e se prolifera ícones andrógenos e sexualmente ambíguos, que vendem para as massas os padrões andrógenos, bígamos, confusos e tóxicos quando se trata de comportamentos morais. E a proposta é fundir as características naturais do homem com as da mulher, gerando clones amorfos não distinguíveis como machos ou fêmeas, sendo esses os tais unissex. E em paz com esse sonho místico de superar a natureza, a ideologia de gênero encontra suplemento na ciência ou no cientificismo. E dessa união nasce o transhumanismo psicossexual. Em vários aspectos, o transhumanismo se comporta como uma religião caída, uma espécie de religião ou fé oposta, onde, em lugar do Criador, se venera e adora a própria criatura. Por causa disso, o empenho biotecnológico transhumanista é justamente para criar seres modificados, que sirvam de ícones divinos para a adoração. E mais promissor nesses casos é o humano híbrido ou humano mais. Todavia, dentre as potencialidades que esse protótipo de humano melhorado deverá ter, está a condição dele ser assexuado, unissex, homem e mulher nos gostos e desejos e na uniformização sexual.
Esse ser deverá ser autônomo, modificado biologicamente e produto de uma evolução produzida em laboratório. E como estará livre dos estereótipos masculino e feminino, será reverenciado por ambos, ou por todos os sexos, porque estará acima dessas divisões biológicas. E essa é a base da ideia iluminista de deificação do homem, da divinização do ser humano, da elevação do ser humano à condição de Deus. E um Deus não tem sexualidade. E daí se transforma num instrumento de poder para manipular a sociedade e convencer o homem comum de que ele pode também ser como Deus. E se o transhumanismo quer superar as leis da natureza, muito mais pretende destituir a natureza biológica dos seres humanos, negar a ordem natural para impor a própria nova ordem global, em que o sexo X, ou neutro ou indefinido, seja o ápice da nova civilização. E tanto por isso, diversos países têm adotado a regra de que na certidão de nascimento uma terceira opção seja ofertada. Ao lado das opções masculino e feminino, tenha a opção X, que significa indeterminado. Mas o mais simbólico é que, junto com essa inovação, se tem o lobby para acatar esse suposto terceiro sexo como superior e digno de todos os privilégios, e no fim, aclamado como um novo ser. A nova raça de um novo mundo melhor e mais evoluído. A doutrina de gênero é, portanto, uma alquimia de partes distintas da natureza masculina e feminina, unidas artificialmente num casamento químico que nos círculos esotéricos remete à união dos opostos, à confluência das polaridades, onde se tornam todos os elementos do universo, as partículas de Deus, como eles dizem, e sob esse molde do novo humano, pesponte um indivíduo hipersexuado, ou homem neutro, que a literatura infanto-juvenil de ficção já o tem até declarado de X-Men, ou ser humano X. Assim se tem que muito do que se afirma científico no campo transhumanista não passa na verdade de conceitos pseudo-religiosos, ocultistas, politicamente ideológicos, e sobretudo é um ideal gnóstico, que defende a destruição do ser ontológico para a construção do ser mitológico, o mito do homem totalmente livre, livre inclusive da sua condição ou natureza biológica. E se a biologia é uma prisão para eles, então Deus, que assim definiu as coisas, se torna o verdugo, o carcereiro mau que oprime o homem nessa situação. Então, negar ou livrar-se dessa natureza primária do corpo envolve também rejeitar Deus, que criou as leis da natureza a qual o corpo está sujeito. É por isso que a guerra contra o corpo é também uma guerra espiritual, uma luta contra os desígnios de Deus. E assim está escrito, não é contra carne e sangue que lutamos, mas contra os principados e potestades, contra o príncipe do mundo das trevas. Efésios 3:12. E assim encerra a análise da obra Unisex, a criação do homem sem identidade, de Enrica Peruccetti e Gianluca Marletta.